Flamengo tem retorno de última hora e também desfalque. Pois é, ninguém esperava o desfalque de Gonçalo Plata. O jogador segue então com controle de carga depois de sentir dor no joelho direito, um edema ósseo, e não foi relacionado então o Gonçalo Plata, que está recém-contratado agora por completo. O Flamengo pagou mais 29 milhões de reais por seus 50% restantes. O jogador não viaja para o confronto diante do Cruzeiro. É um desfalque importante, mas Alexandro está de volta, contrariando expectativas de muitos aí. Olha só, a gente tem aqui, então, a informação completa dos relacionados para passar para vocês, que o Flamengo acabou de divulgar. Flamengo, que a gente vai trazer no nosso canal Momento Paparazzo, o embarque daqui a pouquinho. Olha só, Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, De Arrascaeta, Lei do Ex, De La Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Gerson, João Vitor, Joshua, que fez o gol no jogo passado, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Rossi e Wesley. E eu falei de Lei do Ex? Vai lá na Bet Oficial da Nação e faz a sua fezinha na Odd Lei do Ex. Gol do Arrascaeta a qualquer momento, pagando mais de 4, tranquilão, vambora. Vem que tem Arrascaeta, com certeza. Lei do Ex, meu parceiro, vamos com tudo. A Lei do Ex não vai ser do Gabi, não, vai ser do Arrascaeta. Lembrando de jogar com responsabilidade, para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. E agora, pessoal dos canais Paparazzo Rubro Negro, repórter Davi Azevedo junto com vocês aqui direto do Galeão, para a chegada da delegação do Flamengo, que embarca para enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte, no Mineirão. Vamos acompanhando aqui a descida ali. O Gabriel Skinner já desceu por ali. José Boto, diretor de futebol, já descendo ali também. Felipe Luiz, ao lado do seu auxiliar. Rodrigo Paiva, ali da comunicação do Flamengo, também descendo agora. O Boto voltou ali para dentro do ônibus. Vamos aguardando a saída dos jogadores aqui, então. Flamengo que viaja para Belo Horizonte para encarar o Cruzeiro. É o desembarque do Mengão aqui no aeroporto do Galeão, diretamente para você, ligados no canal Paparazzo Rubro Negro. Agora Alexandro descendo ali. Olha o Pedro. Pedro, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Vai em busca, com certeza, de fazer mais gols. Aí o Joshua. Revelação do Ana Joia. Diogo Alves, mais um cria do Ninho ali descendo. Ali João Vitor, zagueiro, também titular no último jogo. Cebolinha. Wesley, lateral direito. Ayrton Lucas logo atrás. Ayrton, tá botando sua forma, hein? Os torcedores aplaudindo aqui, fazendo elogios pro Ayrton. Mais um ali, agora Luiz Araújo, o LA. Valeu, isso aí, Luiz Araújo. Agora Eric Pulgar. Tá vendo mesmo na hora que eu desembarquei, saiu aqui o Flamengo. Agora ali, Matheus Gonçalves. Passou agora a Arrascaeta também aqui. Agora Michael ali descendo. E lá se vai o Isha. Agora Bruno Henrique descendo do ônibus. Everton Araújo
Atrás. Olha o Gerson. Os últimos 3 que desceram ali, ó. BH, Gerson, Everton Araújo. Agora ali o Rossi. Mais um pouco ali da delegação do Flamengo descendo. Um desfalque importante que a gente vai ter é Gonzalo Plata. Infelizmente, não vai para a partida por conta de um edema ósseo. Agora os últimos integrantes descendo do ônibus. E o Flamengo vai lá embarcar em direção aos 3 pontos em cima do Cruzeiro. Charlie Alcaraz ainda pode bater a meta e ficar no Everton da Inglaterra. A gente vai explicar aqui agora para vocês. E tem jornalista aí detonando o Felipe Luiz. Os caras estão com raiva do trabalho do Felipe no Flamengo. Que tenha vida longa, que fique 3, 4 anos, tipo Abel Ferreira, que fique no Flamengo um tempão, que seja campeão de tudo. A gente vai falar sobre isso aqui. Tem outras situações para trazer para vocês aqui, cara, importantes, com relação também à questão toda essa negociação possível aí do Charlie Alcaraz. Vamos trazer também provável time do Flamengo, informação aí sobre também chegada em Belo Horizonte. Flamengo que, nesse momento, está encerrando o último treinamento antes da partida contra o Cruzeiro, reencontro aí com o Gabigol, os torcedores do Flamengo mandando recado aí também para o Gabigol após as postagens aí do ex-jogador do Flamengo. A gente então chega aqui daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Queria convidar você a garantir presença nos jogos do Flamengo no Maracanã com a caravana do Haroldo. Lembrando que ela tem um serviço top que atende torcedores e sócios do Flamengo há muito tempo. Então faça agora mesmo a sua cotação de receptivos jogos do Mengão com ingresso VIP na caravana do Haroldo. Você pode garantir presença nos jogos do Flamengo da Libertadores contra a LDU, contra também o time do Deportivo Táchira, os jogos que decidem a fase de grupos do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Já entre em contato agora mesmo, faça sua cotação, tem tudo, translado, tudo. Cara, sensacional. Então garanta agora mesmo a vinda para os jogos do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Olha, o Cruzeiro vai receber o Flamengo amanhã às 18h30, horário de Brasília, no Mineirão. Duelo terá aí um componente especial, o primeiro reencontro aí de Gabigol, hoje, né, lá no Cruzeiro, podendo aí... A gente sabe que pode ter lei do ex, né? Eu tô falando do Arrascaeta, tá? Eu não tô falando do Gabigol, não. A lei do ex é o Arrascaeta. Então a gente tem esse reencontro importante, mas é sempre mais importante o encontro do Arrascaeta com o Cruzeiro. E a gente tem aqui, ó, informações, o jogo vai passar na TV aberta, na TV Record e Premiere no streaming, tá? Então, olha só, a gente tem aqui as prováveis escalações do Flamengo, tá? Trazer para vocês aqui o Rossi, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, ou seja, zaga titular, né? Hoje o Ayrton Lucas acaba que está se firmando novamente como titular, está muito bem. O Alexandre também é sensacional, mas ele está muito bem. O Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Rapaz, que time é esse? Sensacional. Jogou demais até com Cebolinha. A última vez o Pedro, é muito bom, cara, essa dupla aí na frente é muito boa. O provável time do Cruzeiro: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaique. Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Wanderson. E o Caio Jorge na frente. O Gabigol provavelmente não entre como titular, tá? Então essa informação aí que a gente tem agora aí trazida diretamente de Minas. Uma outra informação aqui importante é a arbitragem, olho neles, porque, cara, é aquele famoso combo, hein?
é aquele famoso combo. Wilton Pereira Sampaio na arbitragem e o VAR, Wagner Riway. Gente, com esses caras o Flamengo sempre é prejudicado. Com esses dois juntos, o Wilton Pereira Sampaio e o Wagner Riway, tem que abrir o olho. Cara, é assustador o número de erros dessa dupla. É um combo que eu costumo chamar, essa dupla com Wilton Pereira Sampaio e Wagner Riway. Que Deus proteja o Flamengo na arbitragem, porque eu vou falar para vocês. E tá aqui, hein? Eu falei já, né? Lei do ex tá aqui, já deixei aqui hoje, especial para vocês a lei do ex aí, que é essa que vai pegar, tá? Então, os auxiliares Bruno Rafael Pires e Maíra Mastédia Moreira, tá? Então, cara, eu de verdade fico aí chateado de ver que mais uma vez botam esses dois para apitarem jogo do Flamengo. Não é um só, não. É o Wilton e o Wagner Riway. É surreal, meus amigos. Bem, vamos lá. Passar para vocês aqui também a situação do jornalista que questionou a decisão do Felipe Luiz, né, de por que insistir. Olha só, por que insistir com o Bruno Henrique? É pergunta que Felipe Luiz, tão sensato, precisa responder. Questionou o Juca Kfouri, corintiano, querendo fazer pergunta, querendo questionar o Felipe Luiz. Será que ele não percebe que, contrariamente ao que tem dito, poupá-lo enquanto se defende do que há contra ele, e há muito, está longe de significar a condenação do craque? BH está claramente sem nenhuma condição psicológica para desempenhar seu ofício e expô-lo não o ajuda. Peraí, ô Juca, você tem informação técnica, você tem informação de que ele está realmente abalado? Porque ele já atuou bem em partida após o que aconteceu. Aí ele realmente fez outra partida mais ou menos, mas não tá assim também esse absurdo não, tá? Eu até falei que nos jogos passados não teve ninguém do Flamengo que foi mal, inclusive eu incluo o Bruno Henrique. Teve o Michael que perdeu um gol lá incrível e tal, mas eu incluo que o Bruno Henrique jogou entre os que estavam muito bem. Eu não consigo ver essa loucura toda que está se falando aí de que o Bruno Henrique está mal. Agora, o Cebolinha está melhor? Pode jogar amanhã? Ok. Cebolinha e Pedro? Perfeito. Mas eu, sinceramente, eu acho que esse questionamento, sem você estar ali dentro, o Felipe tem informação ali dentro. Se está colocando o cara é porque ele tem condição. E não é querer passar pano pro Bruno Henrique, não. É meu ídolo, ok. Acho que é o ídolo de todo flamenguista. Mas jogador vive momentos, oscila. E não necessariamente isso tem a ver com a situação lá da investigação. Eu, sinceramente, acho que para se falar sobre isso, você tem que saber o que está falando, né? Mas o Juca adora falar do Flamengo, adora criar essas crises, né? É uma loucura, rapaz. Eu vou falar uma coisa. Ele tenta encontrar crise até onde não tem. Impressionante, tá? Olha só. Eu vou falar aqui sobre a questão do Charly Alcaraz. Para falar do Alcaraz, eu quero relembrar a entrevista coletiva do Felipe Luiz. Eu fui muito sincero com ele e falei: nesse momento você está atrás dos que estão na sua posição. Você pode disputar a posição com a Arrascaeta, mas tem o Gerson que joga ali. Você pode disputar a posição de volante, mas tem 4 volantes. Você está atrás de todos eles. Ele falou: ok, eu aceito isso, vou brigar pelo meu lugar no time. Falei o que achava que ele precisava melhorar. Foi uma conversa muito sincera, ele jogou bem, fez gol, e no outro dia ele decidiu sair. Eu fico triste porque sinto que é um fracasso meu o Alcaraz ter saído, não ter dado certo na minha mão. Mas é verdade que pelo investimento que foi feito era uma preocupação que eu tinha. Eu olho o momento. Se o jogador não fala no campo, não dá. Tem que mostrar, ele está no nível para jogar, como mostrou Michael, que também estava no banco. O Everton Araújo, que era o 4º volante. O jogador fala no campo e eu vou adaptando o time em função das características dos jogadores que eu tenho. A filosofia não muda, tá? Aí ele fala que teve essa situação toda e tudo mais. E realmente o Felipe Luiz acabou optando pela liberação, né, a venda, empréstimo no caso, com possibilidade de venda do Charly Alcaraz. E a gente hoje teve o Charly Alcaraz atuando como titular no Everton da Inglaterra contra o Ipswich. Tá? Então ele iniciou o jogo como titular, né?
deu assistência, o jogo foi 2-2, ele deu uma assistência para um gol do time dele lá do Everton, né? Então ele se aproximou ainda mais de alcançar a meta de compra obrigatória do time inglês. Ele então tem lá a meta com participações como titular, tem uma conjugação nessa meta ali que tem a ver com titularidade, outras coisas, e parece que essa meta está prestes a ser batida. E essa meta sendo batida, o Flamengo teria aí, né, acredita-se que teria apenas uma partida para ele completar e o Flamengo receber aí os 15 milhões de euros, mais metas que podem chegar perto dos 18 a 20 milhões de euros. Ninguém ainda divulgou, há uma cláusula de confidencialidade que o Flamengo não divulgou, ninguém ainda divulgou o valor exato, mas é perto ali entre os 18 e 20 milhões de euros o valor total, né? São 15 iniciais dessa obrigação de compra que tem por meta, mais 3 a 5 ali, depende, o Flamengo ainda não disse ao certo como é que é essa variável que pode subir e chegar a esse valor mais alto, tá? Então, ele atuou em 5 jogos como titular pelo Everton, além da partida deste sábado, né, contra o Ipswich Town, e ele começou entre os 11 iniciais diante do Crystal Palace, Brentford, West Ham e Liverpool, tá? E vale lembrar também que no contrato entre o time inglês e o Flamengo ficou estabelecido a obrigatoriedade de compra caso ele iniciasse, pelo menos é isso que a imprensa fala, iniciasse 6 confrontos em campo. Teve gente dizendo recentemente que eram 9 e que não bateria mais a meta, mas a gente fez uma apuração exclusiva de que sim, está muito perto, né? Está prestes a bater essa meta, tá ok? Então, só não bate se ele não atuar em mais nenhum jogo. Mas me falaram que há um otimismo, tá? Que realmente ele pode bater essa meta. A gente, então, tem os torcedores do Flamengo aqui falando sobre essa situação também. Olha só. No Fla não jogou nem 1% do que está jogando lá. Jogou demais hoje mesmo, deu assistência, foi muito bem, tá? E participou muito do jogo. O time inglês não queria colocar para jogar para justificar baixar o preço. Não vai bater a meta e vão oferecer menos. O Flamengo precisa aumentar o preço. Olha só, eu acho que vai bater a meta sim, tá? Mas eles tentaram de todas as formas segurar aí o Charlie Alcaraz para que ele pudesse ficar um pouco mais barato, tá? Olha só, deixa eu só pegar aqui mais uma situação aqui. Se o Everton ficar de gaiatice para cima do Flamengo querendo pagar menos, traga-o de volta, coloca para jogar e manda esse clube pastar. O problema é que o Felipe já falou que com ele tem outros jogadores na frente. O GBzinho 7 botou aqui, ele joga muito, era para estar no Flamengo. Concordo, gostaria muito que o Flamengo tivesse aproveitado o Alcaraz, né? Pode ajudar o Flamengo ainda, não sei o que passa na cabeça do Felipe Luiz. Cara, o Felipe é o técnico e ele entendeu que tinham jogadores na frente e é o jogador que quis sair, gente. Eu trouxe a declaração até para explicar para vocês. Os caras compram por 20 milhões e vendem por 15. Estão falando do Flamengo. Não, é porque são 15, deixa eu responder aqui, ó. Mas são 15 mais metas para chegar a um valor mais alto. Tá? Então, pessoal, às vezes, eu vou até corrigir na matéria aqui, porque o pessoal, às vezes, não lembra da questão do 15 milhões de euros mais bônus, né? Vírgula, caso. E aí eu vou colocar também, explicar para a galera que pode, caso jogos, o valor pode passar dos 18 milhões de euros. Porque as pessoas às vezes não entendem que ainda tem a questão de bônus, como é o que o Flamengo pode fazer com o Wesley também, na venda do Wesley. Tá? Olha só, o Flamengo atingiu 6 jogos sem ser vazado, hein? Defesa sólida. 6 jogos sem tomar um mísero gol. Então, às 18h30 no Mineirão, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro pela 7ª rodada do Brasileirão. Né? O Flamengo, então, vem de 6 partidas sem ser vazado, como eu falei. Foram 4 vitórias e 2 empates nesse período, com 13 gols marcados. Então,
Grêmio 0, Flamengo 2, Flamengo 6, Juventude 0, Vasco 0, Flamengo 0, LDU 0, Flamengo 0, Flamengo 4, Corinthians 0, Botafogo da Paraíba 0, Flamengo 1, tá? Então, cara, esse meu estagiário, eu vou te falar, cara, ele botou Flamengo 6, Flamengo 0. Porra, que loucura é essa, rapaz? Que loucura eu falo, essa garotada tá cada vez mais desatenta. Eu fico impressionado. A garotada desatenta, rapaz. Que loucura. Ó, qual é, estagiário? Tá aqui a galera zoando. Goleamos e fomos goleados. Eu já botei de destaque aqui, eu vou botar esse estagiário não tem jeito. Vou até fixar você. Fixar você. Pô, já corrigi. Já vou falar pro outro aqui, já corrigi. Ele ainda, cara, eu fico pé da vida. Já corrigi esse estagiário. É brincadeira, né? Ainda bem que ele assina a matéria. Ou não assinou. E o pior é que não assinou, hein? O pior é que não assinou. Esse aqui é o pior. Eu fico impressionado, gente. É que o cara faz isso aí, o cara comete esses erros absurdos de Flamengo 6, Flamengo 0, 6-0 no próprio Flamengo e nem assina a matéria. Mas já fixei vocês cornetando o estagiário, porque é brincadeira. E ele que vai lá comentar, fui eu, erro meu. Pô, é brincadeira, né, gente? É brincadeira. Agora que vá lá também no Twitter, que não tem como corrigir, né? Vá lá no Twitter também, porque eu vou falar pra vocês, tem que ter, meu irmão, tem que ser grande, meu irmão, pra aguentar. Eu vou falar pra vocês. Negócio de equipe, comandar a equipe, fazer vídeo, ainda ficar comandando a equipe, eu vou falar pra vocês. É difícil, meu irmão. É difícil. Eu sofro. Eu esqueci até o que eu ia falar do Gabigol, né? Da postagem do Gabigol, que a gente publicou aqui, ele falando sobre enfrentar o Flamengo. Todos sabem meu carinho pelo Flamengo, né? E ainda fez postagem lá falando da cigana e tudo mais. E aí os torcedores do Flamengo zoando, né? O doutor Alexandre Moreira, UFC, ele nunca teve esse carinho. Usou o Mengão para se promover e agora se ferrou. Aí, ó, pessoal, te amo, Gabi, do eterno, mas pro meu Flamengo sorrir, dessa vez você vai ter que chorar. Vamos, Mengão! Gabigol foi uma estrela cadente. Somos gratos por ter sido útil ao Flamengo, mas agradecemos por ter ido embora. O Cláudio Enfermeiro. O anterior foi Tatiane Amaral. Boa, Tatiane. Mas agradecemos por ter ido embora. Hoje só joga em cima do nome. Já era para ter se aposentado. Situação atual, não jogaria nem no Ibis. Olha que ele está começando a jogar de novo lá. Ele está começando a jogar de novo lá, mas que não jogue contra o Flamengo. A Bia Cota, você é ídolo e sempre será, Gabi. Dito isso, 2-0 Fla. Teve gente aqui comentando também. Boa sorte, ídolo, vai fazer gol, vai ter lei do ex. Dito isso, gol do Gabigol, Flamengo 4, 3 do Arrascaeta, 1 do Pedro, né? Mas tem 3 do lei do ex do Arrascaeta e uma lei do ex para eles, 4-1 Flamengo. Tá certo? Então a galera zoando. O Ale Jesus vai levar Lapa. O Ramon Biologia já está querendo voltar. O Lube 2021. Aí seria legal para você, né? Arrascaeta manda beijo. Olha só, Pri Lacerda, vai ser um encontro legal, mas quem vai ganhar é o Flamengo. Rosa Brenda, mulherada toda comentando no post, cara. Amamos você, Gabi, mas se Deus quiser vai dar Mengão. Olha só, espero que você esteja como títulos nesse confronto. Quero ver a sua cara quando o Flamengo vencer esse jogo. Gustavo Felipe, 5-0 Mengão. Cara, então, o Gustavo Gomes vai levar uma sapeca do Mengão. E se jogar, 1 a menos. Isso aqui é Flamengo. Galera pegou um pouco de ar também. Cara, ele movimenta, né? O Gabigol movimenta. É isso. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!